Vocês sabem que a gente está numa série de lives sobre princípios para viver bem à luz de ancorados em Colossenses. A gente está lendo a carta de Colossenses, foi a partir de um insight que nós duas tivemos sobre como a carta, que é a carta da alegria, traz restauro, refrigério para a gente poder viver nos nossos dias atuais em plena pandemia. Bom dia, Elielza! Bom dia! Vamos lá então, Li, sem mais delongas. Só fazer aqui uma abertura. Hoje é nosso quarto encontro, certo? Isso. Falando sobre esses princípios. E hoje, já que a gente está falando de como que eu mudo essa chave, como é que eu realmente vivo em liberdade, como é que eu vivo a minha missão, como é que eu me torno grato, a gente vai falar sobre a mente. Como é que eu mudo o meu olhar para poder fazer tudo isso que a Bíblia está me falando? Então, Li, comece aí, vamos para a leitura do dia e aí a gente já engata no papo. Vamos lá. Hoje nós vamos continuar a carta de Colossenses. Vamos ler o capítulo 3, até o 7 ou até o 8, Sara? O que você preferir. Tá, então vamos lá. O título, nós vamos usar a versão NVI hoje, né? A versão muito boa, é bem clara também. E o título fala assim, Instruções para um Viver Santo. Vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, e aí ele traz uma lista, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, abandonem todas as coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E acho que até aqui pode ser? Pode, tá Então ótimo. vamos terminar. Não mintam, né? Porque ele continua falando. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Muito bom. E aí, qual é a essência desse texto? Gente, como essa carta é maravilhosa, não? Muito, muito boa. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Sara? Eu estou ouvindo bem. Dá um feedback aí, tá pessoal. Bom. Se vocês não ouvirem, me avisa. Mas acho que tá bom, sim. Então tá bom. Olha, então, o que Paulo está falando nessa parte aqui da carta, né? Ele está falando do nosso foco. Onde deve ser o nosso foco? O nosso foco precisa ser direcionado para as coisas do alto. É isso que ele fala, tá? E aí a gente pergunta, por que ele está falando isso? Ele vai nos responder dizendo que porque nós já fomos ressuscitados. Então a gente vai agora conversar sobre esses dois pontos, né? O que ele está falando e por que ele está falando. Então, acho que já vale uma perguntinha que me ocorre quando a gente pensa, né? Vamos pensar junto aí, vocês também que estão acompanhando agora ou depois, reflitam com a gente. O que é pensar nas coisas do alto e o que é pensar nas coisas terrenas? Eu acho que isso já ajuda a gente a colocar um paradigma mais adequado aí, né? Exato. Porque a gente tem, às vezes, essa sensação de pensar nas coisas do alto, vamos pensar em Deus. Aí agora eu vou para minha vida, vou lavar minha louça, vou cuidar do meu filho, tudo isso é vida terrena. Mas pensar nas coisas do alto é orar, tem a vida devocional e pronto, né? Se resume a isso. Sara, tem umas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Quando eu falei o que Paulo está destacando, né, a questão do nosso foco. Vamos colocar a palavra foco como interesses.
né? Acho que traduz bastante. Então, quando ele fala dessa questão do interesse, ele vai dizer o quê, né? Então, é a gente pensar no que é importante. Acho que seria muito interessante isso. O que é importante? O que é útil? O que vai trazer um benefício para nós, né? A gente fala que vai trazer bem, né, para nós. Interesse tem a ver com eu querer saber cada vez mais sobre alguma coisa que me despertou, né, o interesse. O que é que está prendendo a minha atenção e o que merece a minha dedicação. Tudo isso tem a ver com os interesses que ele está falando aqui, né? E aí ele vai falar sobre que nós devemos pensar nas coisas do alto. E foi como você falou. Como é que a gente pensa nessas coisas do alto? O que são as coisas do alto? O que eu encontrei aqui, fiquei pensando, é que nós pensarmos nas coisas do jeito de Deus. Então não tem a ver com essa questão de só oração, aquelas práticas, né, da nossa vida devocional espiritual. Porque toda a nossa vida, ela é um devocional. Toda. Então, quando ele fala pensar nas coisas do alto, ele está falando assim, ó, vocês vão pensar do jeito de Deus e na perspectiva de Deus. Então não é pensar em Deus, é pensar na perspectiva de Deus. Exatamente. Muito legal. E o que é perspectiva, gente? É interessante você pensar o que significa. Eu gosto muito do significado das palavras, que ajuda a gente a compreender melhor o que as coisas querem dizer, o que elas estão nos orientando. As palavras nos orientam também sobre atitudes, posturas e pensamento. O que é perspectiva? Quando você está num ponto de vista, você está vendo a vista a partir de um ponto. Quando eu preciso ver as coisas de um outro ponto, eu preciso ir para um outro lugar, sair de onde eu estou, para assumir aquele outro ponto de vista, aquela perspectiva. Então, se, por exemplo, agora aqui eu estou olhando para fora da minha janela, eu tenho uma vista bem legal, eu estou vendo meu marido lá fora, que ele sai para fazer as reuniões de trabalho dele e não brigarmos pelo áudio da live. E aí eu tô vendo ele, mas eu não consigo me ver de lá onde ele está. Eu só consigo vê-lo daqui de lado e ver a vista que eu tenho aqui. Se eu quiser ver como ele me vê de lá para cá, eu vou precisar sair do meu lugar e me colocar no lugar dele para que, olhando daquele ponto de vista, daquela perspectiva, eu consiga compreender um pouquinho do que ele está vendo. É isso que a gente está dizendo aqui, então, sobre pensar nas coisas do alto. É a gente sair um pouquinho do nosso olhar humano, que a gente só vê o que está concreto e posto na nossa frente, e olhar na perspectiva de Deus. Procurar se colocar no olhar de Deus, que Ele revela a nós por meio do Espírito Santo, e olhar o mundo, olhar a vida. Então, quando eu me vejo como Deus me vê lavando a louça, qual é o jeito que eu tenho que lavar a louça? Qual é o jeito que eu tenho que me relacionar? Qual é o jeito que eu tenho que trabalhar? E essa perspectiva é que vai tornando a minha mente sã. Porque a gente leu até na quarta-feira, né, ali, assim, Cristo é a cabeça. E se eu estou unido a essa cabeça, eu começo a raciocinar, a desenvolver o meu pensamento da mesma forma que essa cabeça. E seguir o que esta cabeça está pensando. E isso pode mudar tudo na vida, porque a gente para de centrar em si mesmo, de olhar só o que está à nossa frente, o óbvio, o concreto, e olhar nessa perspectiva eterna. Exatamente. Bem filosófico o negócio, né? Mas o que eu vejo, assim, talvez a nossa grande pergunta seja assim, como é que eu faço isso, né? Nós vamos chegar lá. Como é que eu faço isso? Como é que eu trago isso para a minha prática? Como é que eu vou olhar na perspectiva de Deus? Só que tem alguma coisa que é muito frisada pelo apóstolo Paulo. Nessa carta nós já lemos várias vezes. Ele fala assim, vocês ressuscitaram em Cristo. Nós falamos sobre ressurreição domingo passado, né? Foi a Páscoa. E parece que é uma coisa, um evento, né? Distante da gente. Mas o apóstolo Paulo, ele vai trazendo esse conceito da ressurreição para a gente de uma maneira que ele fala assim, ele está querendo dizer, gente, vocês receberam uma nova vida. Agora, a intenção do coração de vocês, ela foi mudada.
Aqui é o segredo do cristianismo, né, Sara? Aqui é o segredo. Porque ele fala assim, quando vocês aceitaram a Cristo, toda a intenção do coração de vocês foi completamente mudada. Agora vocês têm vida, né? Cristo ressuscitou, então vocês têm vida. Agora para aplicar essas coisas na vida de vocês. Então ele está dizendo, vocês não estão sozinhos, vocês morreram, foram sepultados, ressuscitaram, vocês são uma nova pessoa. Então ou a gente se apropria disso, ou então a gente vai ficar batendo a cabeça, sempre falando que viver a vida prática do Evangelho é uma utopia. E não é. Não é uma utopia. Porque não é pela nossa própria força. A gente vem frisando isso o tempo todo. Não é pela nossa própria força. É por Cristo. É Ele quem vai nos direcionar a viver assim. Né? Nós temos, sim, algumas atitudes que nós vamos precisar tomar, como nós já viemos falando. Você vai caminhar com pessoas. Você vai abrir a sua vida para mudança, porque se você não quiser mudar, essa é a sua parte, né? Então, mas a gente tem que se apropriar do que a Bíblia está falando. Agora nós podemos viver essa vida. O acesso está aberto, né? Exatamente. O acesso está aberto. E é engraçado porque a gente recebe Jesus e começa a nova vida e entra numa rotina de práticas de fé, de regras, né? Como a gente já mencionou, a gente entra seguindo aqueles passos de regras, de fé, a gente acha que a vida passou a ser boa, mas sofrendo todas as coisas da nossa humanidade, às vezes com os velhos hábitos, com as rotinas antigas, e aí a gente acaba se confortando, acho que é um conforto mesmo, assim, mas ainda sou humano, mas é carne, então Jesus perdoa, sim, Jesus perdoa, só que tem que ter um movimento de transformação. O processo de santificação é movimento. E não é simplesmente você deixar que as coisas aconteçam naturalmente, porque Deus é quem opera, mas você é quem toma os passos dessa operação dele, né? Senão a gente vai ficar sempre exatamente da mesma forma que estava no ano passado, retrasado e no início da fé. E é uma pergunta para a gente se fazer. Se eu comparar com o ano passado, início da pandemia em março de 2020, pelo menos a parte mais crítica, né? O quanto eu cresci como pessoa e na fé nesse período. O que eu aprendi de novo sobre Deus? A gente tem que parar para perceber e fazer colheitas se realmente estamos crescendo ou se estamos no automático, se a gente está simplesmente reagindo às coisas que a vida tem colocado. E esse modo de reação, apenas o automático, é o que provoca em nós a ansiedade, o desejo de controlar o que não se tem controle, a desconfiança de Deus. A gente fala assim, eu confio em Deus, mas você confia desconfiando, né? Eu desconfio desconfiando, Jesus está aqui na sua mão, mas eu estou fazendo tudo aqui no automático, né? Como assim a gente continua vivendo com os mesmos problemas de sempre? A gente se justifica na nossa humanidade, mas o Evangelho veio para transformar. Então, qual é essa mensagem de verdade que transforma se eu não estou sendo transformado? Então, para que eu viva bem, mesmo em tempos de crise, eu preciso me deixar transformar. Eu preciso viver essa nova mentalidade que Cristo opera em mim. Faz sentido, gente? Quem está acompanhando aqui a gente, faz sentido como a gente pode virar essa chave para intencionalmente, ao acordar pela manhã, agora mesmo, enquanto você está assistindo, por exemplo, falar, Jesus, o que é na minha mente que neste momento ainda não está alinhada com a sua mente? Eu ainda estou preso à minha natureza humana, ao meu jeito humano de ser, e não à sua cabeça, à sua mentalidade. A gente tem uma palavra que banalizou, infelizmente banalizou, né? Mas é o mindset, a mentalidade. Então, alguns ficam até, que palavra horrível. Mas o problema não é a palavra, o problema é o uso banal que se dá para ela. O modelo mental de Cristo é vida, abundância, morte de cruz, ressurreição e vida. Eu tenho esse modelo mental, esse mindset de Jesus na minha vida. Matar esse pecado, amassar esse eu e Jesus Cristo crescer em mim. Isso é modelo mental. Isso é o mindset banalizado por aí, mas na prática é você desenvolver a mente que traz vida e paz mesmo em tempos de crise. A confiança traz paz, né, Li? Só que para isso eu preciso viver em confiança em Deus. E confiança na fé que eu tenho nele.
Totalmente. Você falou um pouquinho antes, né, como você gosta das palavras. E olha isso, né? No próprio capítulo ele está falando aqui, procurem as coisas que são do alto. Numa outra versão, ele fala, busquem as coisas que são do alto. Então aqui a gente está vendo que é um movimento mesmo, é uma ação. E não é Deus que vai fazer isso por nós. O que ele tinha que fazer, ele fez. E fez de maneira completa. Agora eu vou me submeter, vou procurar o que Deus pensa sobre determinado assunto. O que Deus pensa sobre minha família. O que Deus pensa sobre trabalho. O que Deus pensa. E a partir daí, como você foi falando, né? Eu vou trazendo a nova mentalidade. A gente vai trazendo a nova mentalidade. Uma coisa, Sara, que me chamou bastante atenção aqui é que no capítulo anterior, que foi da nossa live também anterior, o apóstolo Paulo ele está falando sobre ensinos falsos, né? Que os colossenses estavam sendo, estavam colocando isso para eles. E olha só como é que é. Olha como o apóstolo Paulo vai exatamente no ponto. Porque ele fala assim, vocês estão recebendo um ensino falso. Ensino tem a ver com mentalidade. Mentalidade. Não é? E aí ele fala assim, vocês estão sendo influenciados por coisas falsas, ideias falsas, pensamentos falsos. Então agora eu vou apresentar para vocês o que é verdadeiro. Então vocês vão precisar virar essa chave aí, tem que... Aí ele fala, como é que você faz isso? Como é que você tira o que é falso e coloca o que é verdadeiro? Buscando, procurando as coisas que são do alto. Está na ação, né, Li? Está na ação. Numa ação intencional. Exatamente. Eu preparei aqui para vocês, gente, um papelzinho que eu acho que vai ilustrar muito bem. Quem já segue, a gente já deve conhecer essa figurinha. É uma figura de bem papel, desenho de guardanapo, mas que ilustra muito bem. Vocês já ouviram falar dessa teoria do iceberg? O que é essa teoria? Ah, tá falando, quero vocês na escola bíblica da minha igreja. Olha, tá falando. Vocês não têm noção que a Eliel está dando uma aula de escola bíblica, gente. Muito do que eu aprendi foi com essa mulher de Deus aqui. Sei não se ela vai querer. Vai, vixe, olha, é maravilhosa. Gente, essa teoria aqui do iceberg, quem já conheceu aí, coloca pra gente. Se não conheceu, eu vou explicar agora. Ela é muito simples, mas eu acho que vai facilitar vocês a entenderem o que é se apropriar de uma mentalidade de uma pessoa, de alguém, ou das coisas que você quer abastecer sua mente. Então, o que é o iceberg, gente? É um grande bloco de gelo que vai flutuando, ele se desprende da costa e começa a flutuar no oceano. O oceano é esse traço aqui, tá? Qual é a teoria? Qual é o que acontece com o iceberg? De 10 a 20% dele é visível. E de 80% a 90% dele é invisível. Então, às vezes você vê aquilo do lado de fora, um bloco enorme de gelo, poderoso, majestoso, mas aquilo é só de 10% a 20%, porque a grande massa dele, o poder dele, está submerso embaixo da água. Essa teoria diz o seguinte, nós, humanos, somos como a nossa mente, o nosso funcionamento, é como se fosse esse iceberg. Apenas de 10% a 20% está acima da linha da água, ou seja, visível para as pessoas. E de 80% a 90% está submerso, aquilo que as pessoas não veem, não está claro para ninguém, não está explícito, e às vezes nem para a gente mesmo. O que a gente pode fazer para conhecer esse iceberg? Figura número 2. Não sei se vai dar para ver, acho que dá, né? O que a gente pode fazer para conhecer esse iceberg? Ele funciona assim. Basicamente, acho que aqui dá para ver, os seus pensamentos, o pensar, é o que está mais fundamental, que está lá mais oculto, que você não consegue perceber. Mas as formas como você pensa, aquilo que entra na sua mente, ou que você vai criando histórias, narrativas, ligando pontos e com isso construindo um significado, uma forma de ver o mundo, isso é o que nós chamamos de pensamento. E por você pensar dessa forma, você sente o que você sente. Você tem as emoções que você tem. Essas emoções, esses sentimentos,
são que provocam em você reações, sensações, como você tem o seu humor, se posiciona diante da vida, porque geralmente a gente responde aos nossos sentimentos, mas perceba que eles são decorrência da forma como nós pensamos. Esses sentimentos, quando você percebe eles, conscientemente ou não, mas eles estão presentes, eles trazem a você ação, o comportamento. E o comportamento, ele está aqui na linha da água, porque tem comportamento que é visível e tem comportamento que não é visível. Por exemplo, vocês estão vendo agora a gente aqui na live, mas quando a gente desligar e for para a nossa vida, a nossa rotina, vocês não estão mais vendo essa parte de comportamento, mas eu estou me comportando, assim como vocês. E aí tem coisas que eu estou vendo, que as pessoas estão vendo, e tem outras que não. E aqui é interessante porque quem olha de fora vê só essa parte, né? Quem eu sou daqui para cima. E aí começa a inferir sucessos e fracassos na minha vida a partir disso daqui. A parte de ação que está submersa, que a pessoa não está vendo, e toda a minha estrutura emocional, psíquica, minhas crenças, não está sendo vista. Mas eu estou sendo analisado a partir disso daqui. Mas voltando para o que eu consigo ver e controlar, não controlo o que os outros pensam sobre mim, mas as minhas ações explícitas, elas vão necessariamente me gerar resultados e consequências. E aí, esses resultados e consequências acabam, de um jeito ou de outro, me contando histórias que vão alimentar meus pensamentos. E tudo começa novamente. Então, veja só o exemplo aqui, nesse texto que a gente leu. O que Paulo está falando? Olha, abandone aí a impureza sexual, a mentira, a forma que vocês fazem, a ira, a irritabilidade. A gente pensa que está aqui nesse nível, né, de ação. Eu tenho que parar de mentir, tenho que parar de me irritar, eu tenho que parar de ficar ansioso. Tudo isso não está aqui na ação. Ele é um fruto, ele é uma consequência, uma resposta à minha mentalidade, à forma como eu penso e encaro a vida. Então, se eu alimento meus pensamentos com desespero, frustração com as pessoas, irritabilidade, se eu penso, por exemplo, o mundo vai acabar, estamos no pleno apocalipse, eu fico mantendo, não quer dizer que é mentira, ou 100% mentira ou 100% verdade, mas eu estou alimentando e nutrindo minha mente com fatalismo, tristeza, a dor, sem a esperança e a confiança em Deus, eu vou ter sentimentos e emoções de dor, de tristeza, de angústia, de ansiedade. E quais serão as minhas ações? Eu vou reagir de acordo. Eu vou provavelmente ter atitudes precipitadas, ou eu vou me enclausurar e fechar a minha mente para coisas que estejam fora de vida. Eu vou passar a consumir conteúdos que provem que eu estou certo. É assim que a nossa mente funciona. Eu adoro provar que eu estou certa. Quem aí não adora provar que está certo? A gente procura com as próprias mãos e o algoritmo favorece muito isso, provar que você está certo. E eu não questiono muito, porque é confortável esse ciclo, tá? E aí eu tenho minhas consequências e resultados. O oposto, gente, eu já passo para ali porque eu estou empolgada aqui com o iceberg. Também é verdadeiro. Se eu tenho um pensamento de vida, de paz, eu consigo entender a mente de Cristo, de falar, tá difícil, mas olha, o meu Redentor vive e ele tá vivo hoje. Sim, eu posso ser útil porque Deus me deu os dons e talentos. Não é porque eu estou em casa, porque eu estou num momento difícil da humanidade, que eu não posso continuar servindo as pessoas e tendo uma vida de paz e alegria. Você desperta sentimentos de ação, sentimentos de alegria, sentimentos de esperança, sentimentos de conexão com o outro e não de comparação, sentimentos de colaboração e não de competição. Porque tá aqui, ó, eles são decorrentes da forma como eu vejo a vida. E aí eu tenho ações contento. Eu ajo de acordo com aquilo que eu sinto. E aí eu começo a me conectar melhor, a ter uma rotina saudável e ter resultados mais produtivos na minha vida. É isso que Paulo está trazendo aqui, eu ilustrei nesse iceberg, para você conseguir memorizar o que tem alimentado aí a sua mente. Com que tipo de pensamentos, qual é a qualidade do seu pensamento, qual é a qualidade dos seus sentimentos, para que você tenha essas ações.
talvez a forma mais fácil para você mergulhar nesse iceberg não é nem você começar pensando nos seus pensamentos, porque é difícil, mas você olhar, como eu tenho agido esses dias? E aí, a partir disso, você começar a se perguntar, por que é que eu tenho agido assim? Por que é que eu tenho tal impulso? Por que é que eu não consigo? Ou por que é que eu costumo? E aí você vai entendendo os seus sentimentos, até chegar nos seus pensamentos, e aí compara se está alinhado com a mente de Cristo. Perfeito, nossa. Eu estou aqui pensando uma série de coisas, Sara. É muito bom essa imagem, né? Muito bom o que ela explica. Eu estou pensando aqui várias coisas, né? Primeiro, como a Bíblia é um enorme tesouro, né? Porque ele foca exatamente no ponto, que é a questão da mentalidade, né? De você, seu pensamento é a origem de tudo. Jesus já falava isso, né? E então, a origem de tudo. Paulo não era psicólogo e falou exatamente aquilo que é a nossa necessidade, né, humana. Então, como que a Bíblia é maravilhosa. E outra coisa que eu estou pensando aqui é sobre essa pergunta, né, que você falou. E é verdade, às vezes você olhar para dentro de você vai exigindo também um processo de maturidade que nós muitas vezes não fomos ensinados a ter, né? Nós não fomos ensinados. Nós fomos ensinados a seguir regras. Nós fomos ensinados a seguir padrões, né? E a gente viu aí pela figura do iceberg que é exatamente aí que fica a superficialidade, porque linkando com a live passada, a partir do momento em que eu estou vendo aqui os meus comportamentos, muitas vezes eu vou querer só mudar o comportamento através de uma nova regra. Só que eu não consigo entender qual é a motivação daquilo. Acho que é mais ou menos como quando nós vamos ao médico e alguns médicos tratam apenas o sintoma. Mas quando você pega um médico que vai atrás do porquê você está sentindo aquilo, é muito melhor, não é? Quando ele começa a investigar, opa, peraí, o seu sintoma, na verdade, é resultado de alguma coisa que está acontecendo e a gente vai precisar ver. Ou você pode ter aquele médico que vai só falar assim para você, não, toma isso aqui, abaixa a febre, você vai ficar bem e acabou. Né? Só que daqui a um tempo, provavelmente você vai sentir novamente, porque o problema não foi resolvido. A fonte, né, o que está te levando a ter aquele sintoma não foi resolvido. Então, e aí quando você fala da pergunta, que talvez não seja nem você olhar primeiro para os seus sentimentos, mas começar a se perguntar, isso é precioso, porque eu comecei a fazer também esse exercício, e aí a gente vai se deparar com com a natureza, com a verdade, que é essa natureza pecaminosa, né, com a qual a gente luta o tempo todo. Paulo vai falar isso, nós estamos em luta, né? Então aí você olha e fala, é isso mesmo? Então, quando eu olho para uma pessoa e não estou afim de falar com ela, e continuo vivendo a minha vida, ou então eu olho para aquela pessoa e tenho estou dando um exemplo, tá, gente? E tem uma reação de resposta ácida, né? Eu paro para pensar por quê. Aí quando você começa a pensar por quê, você vai chegar lá no fundo e falar, tá, pode ser que eu tenha inveja dela. Pode ser que eu estou me comparando porque eu queria ser igual, sabe? Então, as perguntas vão te trazer respostas que muitas vezes vai doer, mas é aí que vai começar a santificação, porque aí você vai dar nome. Eu falo isso para as meninas do discipulado e elas dão risada. Eu falei, aprendi com a Sara, você dá CPF para os pecados. Entendeu? Você dá nominho para eles. E aí, na hora que você começa a dar nome, fala assim, realmente, o que eu sinto é inveja. O que eu sinto é orgulho. O que eu sinto... E você vai dando nomes. Dói. Dói. Dói porque você fala, eu tenho isso dentro de mim? Tenho. Mas eu já aceitei então, Jesus. Já, pronto. É o que Paulo vai falar. Já ressuscitamos. Não é isso? Então, se ressuscitamos, vamos viver uma nova vida. Viva de acordo. Pronto.
Mas para isso tem que estar muito presente, né, Li? Porque eu acho que a gente liga o automático com muita facilidade, até para poupar energia. O cérebro quer o tempo todo mesmo poupar energia, ficar quietinho para situações de alto risco. Nossa biologia é formada assim. Deus nos fez assim, só que aí quando o pecado entra, ele corrompe tudo isso, que a gente se volta para a autopreservação, né? Para só cuidar de si mesmo, para o egoísmo. E é isso mesmo, quando a gente começa a nomear os pecados, nomear quais são os nossos desvios de caráter, que Deus precisa agir e transformar em nós, é nesse ponto que a gente consegue realmente viver uma transformação, porque a gente dá acesso. Primeiro você precisa reconhecer, isso é a conversão, né? Você reconhece que tem algo errado, que necessita de um Salvador. Gente, olha isso, às vezes a gente pensa, eu necessito de Jesus, necessito. Por quê? Porque eu sou pecador. Qual é o nome do seu pecado? Então tá bom, reconheça, qual é o seu pecado? Porque a gente também se esconde no conforto de colocar o pecador à nossa frente para Jesus salvar. Mas e o pecado que ainda habita e ele precisa matar, precisa de uma vez por todas exterminar, porque a gente deixa essa raizinha crescer. Isso a gente não sabe fazer. A gente não é nem educado muito para fazer isso, né? A gente levanta a mão, recebeu, agora é só você seguir a vida. Mas Jesus lá com a mulher samaritana, ele confronta, ele fala, mulher, cadê? Cadê o teu marido? Qual é o problema que está acontecendo aqui? Ele ajuda ela a identificar onde está o seu problema. A questão da adoração é em espírito e é em verdade, né? Não é com não vou nem dizer falsidade, mas superficialidade, né? Acho que Deus nos chama para sair dessa superficialidade de ações, de orar, ler a Bíblia, quando ora e lê, né? Orar, ler a Bíblia, práticas espirituais, mas sem deixar ele penetrar aqui dentro e transformar tudo o que ele pode. Só que aqui tem coisas ocultas no nosso coração e é como se fosse aquela janelinha que está fechada há tanto tempo que quando você abre fica fedido de mofo. E aí você não quer abrir, porque você não quer encarar o que está lá dentro. Mas ele quer transformar tudo. Ele foi chamado para... Ele te chama para transformar por inteiro. E aí sim você vive bem, mesmo em tempos de crise. Você ganha paz, porque ele está cuidando de você por inteiro. Acessando até a sua ansiedade, até o seu medo, até a sua inveja, seu orgulho, e assim por diante. Muito bom. Muito bom. Do verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E como eu já falei, eu gosto muito dos verbos na Bíblia, são maravilhosos, né? E ele é um verbo de ação, né? Façam morrer. Façam. E por que ele fala façam? Porque vocês já receberam a nova vida de Cristo. Então, é possível que vocês se apropriem disso. Então, precisa partir de uma ação mesmo nossa, né? De começar a olhar lá para dentro de nós e nomear, como você está falando aqui, como você acabou de dizer, né? Façam, ele fala, façam morrer. Tem que morrer, tem que tirar da vida. Como que você vai tirar da vida? Entendendo, atacando o problema que está lá na fonte. É interessante isso, né, Sara? Porque eu fico pensando na minha vida cristã e como nós passamos tanto tempo, às vezes, né, anos na igreja e a gente não entende essas verdades, né? E, nossa, gente, é muito bom. Aproveitem tudo que Deus está falando aqui através, né, desse momento que a gente está, porque são coisas muito preciosas, né, para mudar totalmente a nossa perspectiva de vida e nos levar a uma perspectiva da mentalidade mesmo de Cristo, né? Então aproveitem isso, porque infelizmente, às vezes nós passamos muito tempo na nossa vida de igreja e não entendemos isso aqui. Fica ainda na superficialidade, né, Li? Fica. Por isso nós vemos muitas pessoas imaturas, né, espiritualmente, muitos imaturos. E a Bíblia vai falar sobre essa questão mesmo, a gente precisa amadurecer, porque só assim nós vamos dar frutos, né? Só quando a gente estiver maduro, preparado, né, para oferecer esse fruto, que é a nossa vida, que é toda a vida de Cristo, né, para as pessoas.
Exatamente. É muito bom. E quando a gente vai desenvolvendo esse olhar, a gente percebe que a gente é um pontinho, né? Sai do centro, sai de si mesmo e percebe que a gente é um pontinho dentro da história de Deus, nessa perspectiva de Deus, olhando para a história humana, que não deixa de ser a história dele, né? Contada, ele escolhe colocar o ser humano na história dele e nos dá a possibilidade de contar essa história. A gente vê o quão pequeno a gente é dentro desse eternidade a eternidade, e a gente passa a entender o ponto de início, que não existe, é eterno, e o ponto de fim, que também não existe, é eterno. E qual é o nosso papel no meio disso? Não sei se eu vou conseguir colocar, gosto de ir ilustrando assim, mas olha, pensa o seguinte, deixa eu ver qual que vai ser mais o caminho aqui, que eu direita e esquerda fico confusa, mas pensa que antes de Deus criar o mundo, ele sempre existiu. Então, tá daqui de eternidade a eternidade, aqui é sem fim. E depois que você passar dessa vida, depois, acabou, morreu você, Jesus não voltou ainda, você não sabe nem o que vai acontecer depois, que você está aguardando Jesus voltar. Tem eternidade, você vai morar com ele, tem eternidade. Então nós temos duas pontas aqui. De eternidade a eternidade, onde você está nesse meio? Qual é o seu tamanho aqui no meio? Talvez você seja um pontinho minúsculo nessa história. Mas ainda assim, Deus escolheu que você existisse. Ele quis que você existisse e estivesse contando a história dele por meio da sua vida. Agora, você olhar para a sua vida nessa perspectiva aqui, única, eu, humano, concreto, olhando para suas coisas, sua família, seu trabalho, é uma dimensão. É uma perspectiva extremamente humana, o que não é errado, mas você vive nessa humanidade. Mas você olhar com essa perspectiva, eternidade a eternidade, as coisas ganham um novo significado. É como se você tivesse dentro, subindo no avião, uma viagem. Eu amo viajar de avião. Eu sempre fico encantada com as belezas, sempre fico que nem criança, né? Aquele coração acelerado de alegria. E aí quando você vai decolando, você vai ganhando dimensão. Então você está lá na sala de espera do aeroporto, você vê cada pessoa em tamanho real. 1,60, 1,80, você vê as pessoas numa dimensão. E as casas e tudo mais. À medida que o avião vai subindo, você vai vendo as coisas numa nova perspectiva, num novo ponto de vista. E as coisas vão ficando menores lá embaixo, menores, menores, menores. Até que você não consegue ver ser humano, não vê carro, não vê casa. Você vê grandes montanhas, você vê nuvens enormes. Então, você subir nessa perspectiva, você vê as coisas muito com uma macrovisão. Vê mais floresta do que árvore. Agora, imagina você subindo ainda mais num foguete. E você vai vendo a Terra inteira se distanciando e ficando do tamanho de uma bolinha de gude. E distanciando ainda mais em galáxias e vendo o sistema solar do tamanho de uma bolinha de gude. No mínimo, essa daqui é um esboço de uma perspectiva de Deus. É ver tudo isso e ver o seu lugar no meio de toda a grandiosidade que ele criou. Isso faz a gente encarar uma pandemia com outros olhos. Faz a gente encarar os nossos problemas com muito mais resiliência, com mais força, porque a gente entende que não é sobre nós tudo isso. A gente tem aquele que controla o universo a nosso favor, sem perder 1 centímetro de controle e de interesse em nós, enquanto tudo isso está acontecendo. Traz paz. Eu sinto paz, você sente paz? Muita paz. É um assombro também, né? Também. É. Nossa. Muito bem. Bom, para a gente começar aqui a encaminhar, eu queria ir para as coisas práticas, Li. Como é que a gente pode fazer isso? Como eu posso olhar de uma nova perspectiva e ter uma mentalidade saudável para eu cuidar dessa parte de baixo aqui do meu iceberg e assim ter comportamentos e resultados alinhados ao que Deus tem para nós? Quais são suas falas aí, Li? Olha, primeiro para mim, eu acho que você vai ter que tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão onde você quer ficar. Você quer continuar a ficar nessa superficialidade ou você quer realmente aprofundar? Lembrando que, bem no início, a gente estava falando sobre quais são os nossos interesses, né? Então, Paulo vem dizendo para a gente assim, ó, coloque o foco, né? Para as coisas que são do alto. Então, onde estará o nosso interesse?
Quando a gente fala de interesse, a gente está falando do que vai merecer a minha dedicação e a minha atenção. Então, para nesse momento, pensa como é que está a sua vida, como a Sara falou, avalia, né? Vamos avaliar, eu também aqui, vamos avaliar quem era a Eleusa 1 ano atrás, quem é a Eleusa hoje, como que está esse processo, né, de amadurecimento. E foca o seu interesse nisso. Você quer realmente amadurecer? Você quer entender isso aqui? Quer entender isso? Porque primeiro, para virar ação, né, Sara? Primeiro, como mostrou no iceberg, tem que partir dos nossos sentimentos, né, do que está lá dentro. Porque só assim vai virar ação. Então, a gente quer viver isso mesmo? Acredito que sim, porque se você não quiser, mais uma vez, eu vou trazer a figura do irmão do filho pródigo. Você tem tudo à disposição, mas você simplesmente não está pegando e se apropriando. Né? Então, qual é a nossa decisão? Então, vamos decidir fazer isso. Porque, gente, olha isso que a Sara trouxe aí por último, né, dessa perspectiva. Isso não é precioso demais? É muito. Então, e tudo isso está a nosso dispor por Cristo. E a segunda coisa, eu gostaria até de colocar o que está em Filipenses, né? Filipenses 4:8, que ele vai falar o quê? Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ele fala assim, ó, olha que lindo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Oh. Dá uma pegue direitinho, né? Não tem como, né? E outro ponto aqui, para fechar. Olha o que a Sara estava falando, que nós somos um pontinho, né? Nessa história toda. Só que nós somos um pontinho, gente, tão importante. Nossa, como nós somos importantes, né? A Bíblia fala que nós somos presentes, né? Para Deus. Olha que lindo. E se você tiver uma mentalidade voltada para o alto, uma mentalidade de tudo isso que a gente falou aqui, olha a diferença que você vai fazer no mundo. Olha a diferença que você vai fazer. Começando ao seu arredor, com aqueles que estão mais próximos a você, e expandindo isso ao mundo. Hoje o mundo não está precisando, gente, de pessoas que tenham uma mentalidade clara, uma mentalidade de Cristo. Não é isso que a gente está vendo aí? Olha os horrores que a gente está vendo nessa pandemia, de atitudes que as pessoas estão tendo. E a diferença que nós podemos fazer, como luz e sal, né? Como nós falamos aí nas lives anteriores. Então, acho que é isso. Excelente. Eu concordo com você em todos os pontos aí que você trouxe. A gente precisa decidir. Acho que a primeira coisa é realmente essa, decida. Gente, tenha em mente o seguinte, importância, foco, é como se fosse um cobertor curto. Quando você puxa do seu pé para cobrir o ombro, seu pé fica descoberto. Se você puxa para cobrir seu pé, seu ombro fica descoberto. Então, onde você põe seu foco, você vai tirar das outras coisas. Se você está com foco em cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Se você está mais preocupado com as coisas desta terra, o cobertor não vai chegar nas coisas espirituais. Ele vai focar só naquilo que você consegue cobrir. Então não tem jeito, não dá para comprar um cobertor maior para você dar conta de tudo. Ele tem um tamanho certo, que o seu foco, a sua atenção tem capacidade limitada e não vai abranger todas as coisas. Escolhe o que é que você vai cobrir para cuidar, para dar atenção, para aquecer. Então, escolhe bem. Não existe duas visões, né? Isso aí é divisão. Você tem que ter uma visão, a visão de Deus, a perspectiva, ponto de vista, e cuidar disso. Ou escolhe, pois, o bem ou o mal. Estão diante de ti. Aliás, estão diante de ti o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem para que você fique bem, para que você viva. Mas, você tem escolha. Você pode escolher o mal. Está na sua mão aí. E eu queria também trazer outros dois pontos, Li, que é
para você tomar essa decisão, você precisa estar no controle da sua vida, no controle da sua mente, no controle das suas emoções. A gente chama isso de assumir um protagonismo, uma capacidade de presença mental na sua vida, ao mesmo tempo de controle dos seus pensamentos. Não se controla pensamentos, controla sim. O impulso, o estímulo que vem até você, você não controla. Então, realmente, vem aquele flash na sua cabeça. O que você faz com ele é problema seu. Então, se vem um pensamento de desespero, um fatalismo. Sabe, gente, quando a gente sente uma dorzinha de cabeça ou um desconforto no corpo, fala, ai meu Deus, será que é câncer? Ai meu Deus, será que... Conhecem? Já pensaram? Sabe como é isso? Pois é. Tem isso que acontece. Gente, o que você faz com esse pensamento é problema seu. Você não precisa ficar alimentando. Aí vai, Senhor, não deixe que você... Não, gente, alimente. Fala, eu confio em Deus, em todas as coisas. Vou tomar uma aspirina, acabou. Meu Deus, o mundo vai explodir. Não vai explodir. Calma. Jesus está cuidando de todas as coisas. Ele vai voltar, vai estabelecer seu reino. Calma, tá tudo bem. Tá tudo indo mal, mas tá tudo bem. Com Cristo no barco, a tempestade lá fora pode querer virar o barco, mas ele não vai virar. Quem estiver dentro do barco ali está seguro com Cristo. Então, alimente bem seus pensamentos, mas para isso você tem que controlar. Assim que você percebe que ele entrou na sua mente, você precisa cuidar do que você vai fazer com ele. Seja numa forma mais passiva, no sentido de que veio um estímulo e você passa a controlá-lo intencionalmente, seja alimentando a sua mente intencionalmente com coisas boas. Porque o seu cérebro ele vai criando caminhos neurais, ele vai criando rotas que quanto mais você passa, é igual trilha no meio da mata. Quando a gente vai passando, ele vai gastando e vai ficando uma rota clara para você seguir, sem precisar cortar e desbravar novos lugares. Então você vai, de início, desbravar novos territórios com a sua mente em pensamentos puros, bons, de boa fama, igual Filipenses 4:8 nos ensina. Depois, esse caminho neural na sua mente, ele vai ficar conhecido. E tudo que você via antes com pessimismo, você vai ver com realismo. Mas a realidade do reino, a realidade com os olhos de Deus. E aí vai ficando mais fácil para a sua mente encontrar aquele caminho, ao invés do caminho de morte, o caminho que te leva para um adoecimento físico, emocional e espiritual. Então, esteja presente nos seus pensamentos, perceba o que é que você está pensando, com o que você tem alimentado a sua mente. Por fim, eu ia trazer também essa questão, alimente seus pensamentos de uma forma adequada, né? Tudo que é bom, puro e ali bem trouxe. E aí, por fim, lembre-se sempre de Cristo, mas sem religiosidade. Onde é que a religiosidade está aqui, gente? A parte mais concreta dela está aqui. Na ação. Cumprir tarefas. E o que Jesus falou? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Para ele é mais importante você ter misericórdia, porque está alinhado com a mentalidade de Cristo, ser como Jesus. Não quer dizer se comportar como Jesus, porque ele estava em outro tempo, eram outros costumes, outra cultura. Desenvolve a mentalidade de Jesus, que você vai saber como agir. Então, nos seus próximos desafios, você pensar, se Cristo estivesse no meu lugar, nesta situação, na minha casa, na minha pele, como eu pensaria? O que ele pensaria? Que tipo de alimentos ele colocaria na mente dele? Que tipo de sentimentos e emoções ele ia preferir, escolher para ter saúde emocional, espiritual e física? Que atitudes Jesus teria no meu lugar? Na minha realidade, na minha pele? E aí sim, deixa que as consequências, os resultados, ele vai trazendo para você de acordo com a vontade dele. Mas deixa ele alimentar isso aqui, ó. Ele moldar o seu modelo mental. E isso sim, te torna mais forte, mais resiliente, para você viver bem, mesmo em tempos de crise. Verdade. Nossa, excelente, muito bom. Depois eu vou até querer ouvir novamente tudo isso, né? Muito bom. Gente, pode falar, desculpa. Isso é Cristo vivo, né, Sara? Isso tá vendo, gente? Tá vendo como não precisa ser, não é distante da gente? Não é distante. A gente ter essa ideia de que, Cristo, tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas, não dá para mim. Não, isso é realidade, é prática.
É possível. É Exato. possível. E é real. É real. É real. Isso. Eu não lembro de quem eu ouvi essa história e o nome desse autor, mas perguntaram assim, um jornalista perguntou para um cristão famoso, falou assim, vamos supor que Jesus Cristo ressurreto aparecesse aí atrás de você. O que você faria? Ele falou, o mesmo que eu estou fazendo agora, porque ele já está atrás de mim. Ele já está aqui. Então não mudaria nada na minha vida, porque eu já vivo com essa realidade. Então, se Jesus Cristo ressurreto estivesse agora aí do seu lado, aquele que faz o milagre, aquele que atravessou a morte e venceu, se ele estivesse aí com você agora, o que mudaria na sua vida? Ele está aí. Então, Pronto. as mudanças, já decidimos o que fazer. Ele já está aí. Agora é só se apropriar dessa verdade e Exatamente. viver de acordo com ela. Gente, vocês têm noção, tinham noção do quanto uma carta de 4 capítulos pode trazer para a gente de vida, de paz? Então, leiam a Bíblia, se debrucem sobre isso. Deixa eu aproveitar que a gente tem uns minutinhos e dar uma dica de como eu particularmente leio, e você pode dar a sua também para, às vezes as pessoas não têm muita facilidade, né, para ler, entender a Bíblia. A gente já falou aqui de você escolher uma versão que goste, que faça sentido para você compreender. Mas eu gosto muito de ler no aplicativo do YouVersion quando eu estou estudando. Por quê? Lá você tem a possibilidade de colocar os temas que você está lendo, você colocar tags, etiquetas, anotações. Então, sempre quando um texto bíblico me traz um tema, me dispara alguma palavra-chave, eu registro aquela palavra-chave. E aí, esse mesmo aplicativo tem um recurso que você pode buscar os textos que você colocou aquela palavra-chave. Então, por exemplo, sobre mentalidade, quando eu já digitei ao longo da minha leitura várias tags mentalidade. Quando eu vou lá na busca e digito mentalidade, ele me traz todos os textos que eu já taguei, que eu já coloquei etiqueta, para que eu possa entender o que a Bíblia está falando sobre aquilo, o que um texto complementa no outro, quem já disse, a partir da minha leitura. Então, acho que isso otimiza muito o meu tempo e me ajuda a fazer as conexões num livro de 66 livros dentro, né? Qual é a sua dica, Li? A minha dica é que você leia várias versões. Várias. Por exemplo, esse texto de Colossenses aqui, eu acredito que eu li umas 4 versões, né? Até para você entender, né? Às vezes uma versão vai trazer mais clareza daquela ideia, né? Daquele conceito que está ali. Então, esse aplicativo também é bom por isso, porque você consegue, no mesmo texto, você muda a versão, e ali ele já traz o versículo que você estava lendo, né, em outra versão que você está escolhendo. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ler várias versões, e isso vai auxiliando. E tem muitas, e muito boas. Exato. De tudo, leia, leia, leia a Bíblia, a Leia, fonte de tudo. leia. E converse Bom, com outras pessoas a respeito, isso também é muito bom. é verdade, a gente cresce muito, né, ali conversando. Isso. Conversa. E se quiser conversar com a gente também, gente, a gente conversa. A gente liga um celular aqui e vai conversando também, tá? Obrigada, gente, pela presença, participação de vocês. É muito bom poder conversar aqui ao vivo com vocês. Pra gente é um bate-papo muito prazeroso com as coisas que a gente ama falar e fazer. Peraí, Sarinha. Desculpa, Sara. Tem uma pessoa perguntando o nome do aplicativo. Eu vou digitar. Para digitar. Eu não sei por que eles usam esse nome que eu não acho muito... É um nome em inglês. Na verdade, eles são americanos, mas tem muitas versões em português. Digitei, YouVersion. É onde está nossos planos bíblicos. A gente tem 2 planos bíblicos. Um é Encontrando Sua Verdadeira Identidade e o outro é Desenvolva Pessoas como os Heróis da Bíblia. Então, até recomendo vocês passarem lá para conhecer os nossos planos. São gratuitos, estão lá disponíveis para vocês, tá? E, gente, convida os amigos para assistirem também. Caminha para eles, dá o curtir, porque isso faz diferença aqui para a gente saber que está fazendo sentido e para vocês abençoarem outras pessoas. A gente quer mais uma vez agradecer todos vocês. Obrigada, Fabi. Obrigada, Lani. É você aí. Legal, bom te ver. E a gente se vê, então, na quarta-feira, 9 horas, aqui no canal do Ressonare. Obrigada, Li. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, Fiquem com gente. Deus.